Oi, gente, tudo bem? Então, eu sou o professor Vinícius e eu vou fazer o módulo 3 do setor 103 do Japão. Eu deixei aqui no canto o meu Instagram para se alguém tiver alguma dúvida ou coisa do tipo, às vezes você tá fazendo mais do que os 20, do que os 5 exercícios que tinham colocado na lista, então se surgir alguma dúvida, pode perguntar lá que quando der eu respondo, ok? Então, ó, o primeiro exercício que passou na lista é esse 43 aqui. Ele fala de um edifício comercial que tem 48 salas e elas foram distribuídas desse jeito aqui que está na figura. Aí o edifício foi feito em terreno que tem essa inclinação aqui que ele chamou de alfa. Aí ele falou que a altura de cada andar é de 3 metros e a extensão de cada uma das salas é de 10 metros cada uma. E aí ele dá essa tabela, dando informações de seno, cosseno e tangente de vários ângulos, e pergunta qual é essa inclinação aqui do terreno. Então, ó, primeiro, aqui cada um desses pedacinhos mede 10 metros. Aqui eu tenho 6 pedacinhos. Cada um mede 10, então esse segmento inteiro aqui vai medir 60 metros, certo? Então tudo isso aqui é 60 metros. Agora, tem que lembrar de uma coisinha que eu não sei se vocês já viram ainda, que é ângulos alternos internos. Então, ó, se esse ângulozinho aqui mede alfa, a matéria é a seguinte, ó, se temos duas retas paralelas, esse ângulo aqui vai ser igual a esse. Retas paralelas cortadas por transversais, você pode fazer o Z do zorro, que é como o pessoal chama, certo? Então, ó, voltando para o desenho da figura, do exercício. Aqui a gente tem um ângulozinho que mede alfa. Podemos ter o Z do zorro aqui, porque temos duas retas que são paralelas. Então, se esse ângulo mede alfa, esse aqui também vai medir alfa. Agora, a gente tem um triângulo retângulo e a gente tem o cateto oposto e o cateto adjacente. Então, cateto oposto e cateto adjacente, a gente usa a tangente, certo? Então, ó, a tangente de alfa vai ser o quê? O cateto oposto que mede 6 pelo cateto adjacente que mede 60. 6 por 60 é a mesma coisa que um décimo, que é 0,1. Agora que a gente tem a tangente de alfa, a gente pode olhar a tabela para comparar. Analisando a tabela, ela fala o quê? Que para um determinado ângulo, o seno, cosseno e a tangente vale esse número. Então, ó, a gente achou a tangente 0,1. O mais perto disso é 0,1051, que seria um ângulo de 6 graus. Então, como a tangente do ângulo de 6 graus é a mais perto da que a gente achou, então a resposta vai ser a alternativa C, 6 graus. O próximo exercício é esse aqui do Enem. Ele fala de umas torres que tem lá em Madrid e que elas são inclinadas uma contra a outra. Aí ele fala que a inclinação das torres é de 15 graus com a vertical e elas têm cada uma altura de 114 metros. Aí ele fala que a altura é indicada por esse segmento AB aqui. Essas torres são um bom exemplo de um prisma oblíquo de base quadrada. Então, ó, a base que ele vai pedir a área depois é uma base quadrada, certo? Aí ele fala para você usar 0,26 como uma aproximação da tangente de 15 graus. E aí ele quer saber a área da base que esse prédio ocupa, certo? Então, ó, fazendo um desenhozinho aqui do lado, a gente tem o quê? O ângulo de 15 graus com relação à vertical. Aqui a gente tem os 114 metros, que é a altura, que é o AB que ele falou. E aqui é o pedacinho da base que a gente tem do prisma oblíquo, certo? Que ele fala do prisma oblíquo de base quadrada. Então, ó, a gente tem o cateto adjacente, a gente quer o cateto oposto e a gente tem o valor da tangente de 15 graus. Então eu vou usar a propriedadezinha da tangente, que é cateto oposto pelo cateto adjacente. O cateto oposto é o x, o cateto adjacente é o 114. Então, substituindo que a tangente de 15 ele dá no enunciado que é 0,26,
passa o 114 multiplicando, a gente consegue achar que o x vai dar 29,64 metros. Aí aqui eu fiz um desenhozinho meio em 3D, certo? Aqui é a base do prisma oblíquo e ele fala que é uma base quadrada. Então aqui seria 29,64, aqui também. E ele quer qual é o valor dessa área. Então a área você pode fazer de um quadrado é o lado ao quadrado, que daria isso aqui. Mas por ser uma prova teste e todas as alternativas estarem com uma margem, eu aconselho fazer 30 ao quadrado, porque aí é uma aproximação e facilita bastante na hora de fazer as contas. E independente de qual dos dois jeitos você fez, se você fez a conta com os números quebrados ou com 30, a resposta daria a mesma, que é maior que 700 metros quadrados, certo? Agora a questão 49. Ele fala que tem um navio e ele vai passar por debaixo de uma ponte, só que o comandante não sabe qual é a altura dessa ponte. Aí, enquanto eles estão andando, ele começa a fazer medidas para tentar ver se o navio vai passar ou não, certo? Então, ó, ele começa aqui, ele tem 20 metros desde esse referencial aqui de baixo, e um negocinho meio chato é que o H que ele dá é daqui de cima até aqui, tá? Então, o H eu vou considerar da ponte até esse referencial aqui acima de 4 metros. Então, ó, aí ele dá essa figura e aí ele quer saber se o navio vai conseguir passar debaixo da ponte ou não. Então, ó, eu fiz esse desenhozinho aqui, então a gente tem a figura. Aqui é onde estava o navio, eu considerei aqui esse ponto aqui de cima, certo? Então tá acima dos 4 metros. E agora a gente sabe esses dados aqui, ó. A tangente de 7 graus é 0,12 e o cosseno de 10 é 0,98. Ó, primeiro eu vou analisar esse triângulo aqui, o ABC, certo? Então, ó, ele me deu o cosseno do ângulo de 10 graus. Então eu vou usar o cosseno. O cosseno é o quê? Cateto adjacente, que é x, pela hipotenusa, que mede 100. Então o cosseno de 10 é x sobre 100. Isso vai substituindo o cosseno de 10, que lhe deu que é 0,98, a gente acha que o x é 98 metros. Agora, ó, a gente sabe que esse pedacinho CB, ele mede 98 metros. O DC, ele mede 102, que ele deu no enunciado. Então, todo esse pedaço aqui, que está escrito como D, ele vale quanto? 102 mais os 98. Então, esse pedaço inteiro vai valer 200 metros, certo? Então, a gente tem essa nova figura aqui, por ter achado quanto vale o segmento CB. Agora, a gente quer saber o quê? Quanto vale o H, para saber se o barco vai passar ou não, certo? Então, ó, agora eu vou usar essa outra informação que ele deu aqui no enunciado, a tangente de 7 graus. Então, ó, o que é a tangente desse ângulo aqui? É o cateto oposto, que vale H, pelo cateto adjacente, que vale 200. Certo? Então, substituindo a tangente por 0,12, passa multiplicando, a gente consegue achar que a altura vale 24 metros. Então, ó, esse aqui é a figura inicial, tá meio feia, porque eu dei zoom, mas aqui, ó, o 24 metros é esse pedacinho aqui, e tem esses 4 metros aqui, que seria uma alturazinha do barco. E tudo aqui, ó, do barco vai ser 20 metros. Então, ó, tudo do barco é 20 metros, e ele tem 28 metros aqui para passar. Então, ele consegue passar sem problemas debaixo da ponte. Então, ó, agora o exercício 52. Ele dá essa figura aqui, aí ele fala que os lados do retângulo mede 6 e 9. Aí ele dá quanto que vale essa areazinha que está destacada em verde, e ele quer saber quanto vale o cosseno do ângulo alfa. Agora, ó, essa areazinha em verde, ele fala que é um paralelogramo, certo? Então, para calcular a área de paralelogramo, a gente pode fazer o quê? Base, que eu chamei de x, vezes a altura. A altura do paralelogramo, nesse caso, vai ser o próprio lado aqui, que mede 6, certo? Então, a área do paralelogramo é base vezes a altura, que vai ser 6 vezes x, e a área, ele dá no enunciado, que mede 6. Então, vai ficar 6 é igual a x vezes 6, então a gente acha o valor de x, que é 1. Agora que a gente tem esse pedacinho, se tudo mede 9,
esse pedacinho vale 1, isso aqui vai ter que valer 8, certo? Para a soma dá o 9. Agora esse triângulo AD, e esse ponto aqui, ele é um triângulo retângulo e a gente sabe os dois catetos. Então a gente vai fazer o teorema de Pitágoras para achar quanto vale a hipotenusa. Então vai ficar aqui y ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado, que é o triângulozinho famoso, que é o 6, 8, 10. Certo? Agora que a gente tem a hipotenusa, a gente pode resolver o exercício, porque ele pedia o cosseno do ângulo. Então, ó, a gente tem esse triângulozinho, o cosseno do alfa é o quê? Cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então seria 8 sobre 10, que é a mesma coisa que 4/5. Agora esse último exercício aqui, da SpaceX, ele fala que uma das primeiras tentativas de determinar o raio da Terra foi subir em uma torre alta, de altura conhecida, e analisar o ângulo que você consegue avistar o horizonte da Terra, o horizonte tangente na Terra. Aí ele quer saber qual expressão que você consegue achar para relacionar o ângulo alfa, em função do ângulo alfa, para aproximar o raio da Terra. Então, ó, a gente tem esse pedacinho aqui que é a altura da torre, que mede h. Aqui é o que? É o próprio raio, porque é do centro até a superfície. Aqui é uma reta tangente, se você puxar o raio vai formar 90 graus, e esse pedacinho aqui também mede o raio. Então, ó, esse cateto aqui é o raio, e a hipotenusa é o que? É o raio mais a altura da torre. Então, ó, eu vou aplicar o seno desse ângulo. Por quê? Porque eu tenho o cateto oposto e eu também tenho a hipotenusa. Eu não tenho nenhuma informação do cateto adjacente. Então, o cateto oposto é R, dividido pela hipotenusa, que é R mais H. Agora, eu vou passar o R mais H multiplicando o seno de alfa. Então, ó, seno de alfa que multiplica R mais H é igual a R. Agora eu vou fazer a distributiva, então R seno alfa mais H seno alfa é igual ao raio. Agora essa parcela aqui, R seno alfa, eu vou passar para o outro lado negativo. Então vai ficar R menos R seno alfa é igual ao que sobrou, que é H seno alfa. Agora, ó, entre esse termo e esse termo aqui, eu tenho o R como fator comum. Então eu vou colocar ele em evidência. Então, ó, R vezes 1 menos seno alfa é igual a H vezes seno alfa. Agora eu posso passar esse termo 1 menos seno alfa dividindo para o outro lado. Então aqui eu consigo achar que o raio é H seno alfa sobre 1 menos seno alfa. Então essa aqui é a expressãozinha para o raio em função do ângulo alfa.